homem que escreveu grande parte do Novo Testamento terminou seus últimos dias preso, sentindo frio e esperando a morte. E talvez essa seja uma das partes mais importantes de toda a história dele. Porque nós gostamos de lembrar de um Paulo pregando para multidões, enfrentando reis, atravessando impérios e cidades inteiras para pregar o evangelho. Mas poucos se perguntam como ele terminou seus últimos dias. Depois de dedicar décadas a Cristo, depois de enfrentar perseguições, prisões e muito sofrimento, como foi seu último capítulo? Ele foi cercado por amigos? Ele foi honrado pelas pessoas que ajudou? Estava feliz? Estava desanimado? Tinha medo da morte? Ou ele estava em paz? Porque é fácil admirarmos Paulo no seu auge. Difícil mesmo é olharmos para os seus últimos dias. Porque se analisarmos essa situação, vemos não apenas um apóstolo, mas um homem que estava cansado, um homem que estava envelhecido, um homem que estava com frio, um homem que foi abandonado por amigos que tanto amava. Mas também encontramos algo ainda mais impressionante. Encontramos um homem que, mesmo quando estava na beira do fim, nos seus últimos dias, confiava completamente em Jesus Cristo. E talvez os últimos dias de Paulo tenham uma das lições mais importantes que todo cristão precisa levar. Mas antes de falarmos desses seus últimos dias, eu preciso falar quem foi Paulo ou Saulo de Tarso. E Saulo não era apenas alguém que discordava dos cristãos, ele os seguia, os prendia, apoiava perseguições contra toda a igreja. E tem algo interessante sobre Saulo. Tudo que fazia com intensidade. Quando ele seguia, perseguia os cristãos, era com intensidade, atravessava cidades, procurava acabar com o cristianismo. Mas um certo dia, ele encontrou um certo Cristo e isso mudou tudo. Mudou sua direção, mudou sua visão, mudou suas prioridades, mas não mudou sua intensidade. O homem que perseguia os cristãos com toda a sua força, agora persegue a Cristo com toda a sua força. É como se Deus não tivesse tirado sua determinação, apenas tivesse dado a ela um novo significado. E depois daquele encontro na estrada de Damasco, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele viajou, pregou, foi preso, foi rejeitado, foi espancado, passou por naufrágios, sofreu perseguições e continuou. Talvez porque Paulo nunca se esqueceu de quem era antes de Cristo. E talvez também por isso ele nunca perdeu o seu primeiro amor. Mas agora vamos entrar no último capítulo de sua história. E é aqui, meus amigos, que algo muda. Não vemos mais o Paulo das multidões, o Paulo que atravessava cidades inteiras, o Paulo que discutia em sinagogas. Vemos um velho homem orientando seu filho na fé, e isso torna tudo mais humano. E essa, provavelmente, foi sua última carta. Paulo escreve: porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebida e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabe, seu fim está chegando. E ainda assim não encontramos desespero, não encontramos revolta, não encontramos amargura, encontramos o puro suco da fé. Então encontramos um pedido inesperado. Não é um pedido por liberdade, por vingança, por justiça, é um pedido mais simples. Quando vieres, traze a capa. Só isso. Traz a capa porque tá frio. E é esses detalhes que eu acho incríveis na escritura. Paulo, aquele homem que muitas vezes é visto como inalcançável, na verdade, era apenas um velho homem preso em Roma, que estava sentindo frio gelar os ossos. E esses detalhes, meus amigos, que me fazem apaixonar pela escritura. Porque Paulo, o apóstolo, continuava sendo humano. E existe outra dor profunda escrita nessas cartas, que é a dor da solidão. Paulo escreve que Damas o abandonou, que outros seguiram para outras regiões. E Paulo escreve uma coisa que é de cortar o coração. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me ajudar. Ninguém? Imagina só, quantas pessoas Paulo ajudou, quantas igrejas Paulo plantou, quantas vidas ele discipulou, e nesse momento ele estava praticamente sozinho. Mas aí ele diz outra frase que mostra completamente a visão que ele tinha. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. As pessoas foram embora, mas Cristo permaneceu. Que frase! E talvez uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual seja exatamente essa: não medir a presença de Deus
pela presença das pessoas. E existe algo bonito também acontecendo nessa cena. Paulo está passando o bastão. Ele lembra da fé da mãe de Timóteo, da fé de sua avó e também da sua fé não fingida. E isso não parece mais uma carta administrativa, parece uma carta de despedida, algo como: continue. E perceba que Paulo não está preocupado com sua reputação, ele está preocupado unicamente com o evangelho. Timóteo, pregue a palavra, persiste, corrige, exorte, seja exemplo. A corrida de Paulo está acabando, mas a igreja continua. E ele quer entregar o bastão para alguém que ame a Cristo mais do que aplausos. E aí então chegamos à frase mais famosa de toda a carta: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que mais me chama atenção? A vida de Paulo está acabando. Ele não fala sobre conquistas, não fala sobre multidões, não fala sobre aplausos. Ele resume o que deveria ser o padrão da vida cristã: guardei a fé. Porque talvez essa seja a nossa maior vitória. Não ser famoso, não ser reconhecido, mas permanecer fiel até o final. E talvez seja por isso que outra frase de Paulo tenha tanto peso. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo amava viver, amava servir, amava ver vidas transformadas a partir do Evangelho. Mas Paulo não tinha medo da morte, porque sua esperança não estava nessa terra. E aqui eu acredito que esteja a maior lição dos últimos dias de Paulo. Nos seus últimos dias ele estava preso. Ele foi abandonado por alguns de seus amigos. Ele estava sozinho, sentindo frio, mas estava em paz, porque o evangelho que ele tanto pregara estava o mantendo de pé naquele momento. E no fim, o Paulo não me impressiona apenas por ter sido um grande apóstolo, mas por ter sido um homem como nós, com dores, com cicatrizes, com saudades. Mas mesmo assim, ele seguiu até o final da sua corrida dizendo: eu acredito. E talvez seja por isso que os últimos dias de Paulo sejam tão impressionantes, porque eles nos respondem uma pergunta que todos nós deveremos fazer um dia, quando a nossa força acabar, quando os aplausos desaparecerem, quando a carreira estiver chegando: o que vai restar? Para Paulo, foi Cristo, e isso foi mais que o suficiente. Eu sou o Lohan Araújo, fiquem bem, um forte abraço, e eu fui.